Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais atividades domiciliares, dando continuidade ao nosso estudo sobre triângulo retângulo. Hoje nós vamos ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Seno, cosseno e tangente. Segue aí a aula de hoje. Nós vimos na aula anterior que a trigonometria significa o estudo das medidas dos ângulos, lembra? E a gente relembrou o conceito importante sobre teorema de Pitágoras. Hoje, dando continuidade a esse estudo de trigonometria, nós veremos as razões trigonométricas. Para estudarmos as razões trigonométricas, a gente precisa relembrar esses elementos aqui do triângulo retângulo. Então, quais são os elementos do triângulo retângulo? Eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, aquele lado maior que está à frente do ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E os catetos, um é chamado de cateto oposto, é o que está oposto ao ângulo A, e o cateto adjacente, aquele que está saindo, do próprio ângulo A. Então, esses são os elementos do triângulo retângulo. E em algumas situações, problemas envolvendo triângulo retângulo, nós nos depararemos com situações em que precisaremos achar o valor de uma incógnita. Tanto pode ser a hipotenusa, como pode ser também um dos catetos. E essas são as trigonométricas, as formulazinhas que possivelmente você já tenha estudado em anos anteriores. O seno de A é dado pela seguinte fórmula: cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo A é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo A é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Podemos fazer as seguintes indagações. Para que serve esse conteúdo, razões trigonométricas? Como vimos, todos os conceitos de matemática têm alguma aplicação prática no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos de situações e problemas envolvendo as razões trigonométricas. Acompanha aí. Primeira situação. Imagine que saiu no noticiário do G1, Globo.com, o seguinte noticiário: uma árvore cai e interdita a Avenida Hermes da Fonseca, em Natal, no Rio Grande do Norte. A via ficou completamente interditada no sentido centro-Parnamirim e os agentes tiveram que desviar o trânsito pela Avenida Alexandrino de Alencar. Então, em relação a essa notícia, eu posso apresentar para vocês uma situação-problema. Veja, se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção da casa, poderíamos afirmar que a árvore atingia a casa? Veja que a árvore forma com a base da casa um ângulo de 45 graus. E a distância dessa árvore até a casa é de 20 metros. Será que tinha como a gente saber se essa árvore tombasse, cairia em cima da árvore? Utilizaremos as fórmulas de razões trigonométricas para resolver esse assunto. Em relação às razões trigonométricas, ao triângulo retângulo, sempre vai formar um ângulo. Esse ângulo ele pode ser um ângulo agudo, obtuso, certo? Vai depender do seu valor, que é formado com a construção ou a imagem que está se apresentando na questão. Mas alguns ângulos aparecem mais. Pelo fato de se aparecer mais, a gente chama estes ângulos de ângulos notáveis. E existe uma forma bem simples da gente construir uma tabelinha para memorizar o valor do seno de 30 graus, do cosseno de 30 graus e da tangente de 30 graus, o valor do seno de 45, do cosseno de 45 e da tangente de 45 graus, e o valor da tangente de 60 graus, seno de 60 graus e cosseno de 60 graus. Vamos ver um videozinho que aborda e aprofunda que a gente está estudando sobre trigonometria.
qualquer cálculo, é legal saber que a trigonometria é o estudo das relações existentes entre os lados e os ângulos do triângulo, mais especificamente por meio das definições de seno, cosseno e tangente. E olha que curioso, a trigonometria começou justamente com o triângulo retângulo. Esse aqui mesmo. Reparem que o requisito para um triângulo ser retângulo é ter um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Agora vamos falar do ângulo alfa. Esse aqui, ó, ele é formado por um dos catetos e pela hipotenusa. Vocês lembram dela, né? É o lado que fica oposto ao ângulo reto. O cateto que está de frente para o ângulo alfa é o cateto oposto a esse ângulo. Já o outro cateto, que é um dos lados do ângulo alfa, é o cateto adjacente. Bom, mas esses nomes já são familiares, né? Como falei, a trigonometria estuda as relações dos triângulos retângulos. E foi há muito tempo que os matemáticos da antiguidade perceberam que quando tinha um triângulo retângulo e que um dos ângulos era de 30 graus, o lado oposto a esse ângulo era sempre a metade da hipotenusa. E isso então era uma constante que eles decidiram nomear de seno. Com isso, nasce a primeira relação trigonométrica do triângulo retângulo. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas não parou por aí. Foi criado também o cosseno do ângulo, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também a tangente, que é definida pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou ainda, pela divisão entre o seno e o cosseno. Até aqui, tranquilo, né? A gente não vai sair por aí calculando seno, cosseno e tangente de todo e qualquer ângulo. Mas precisamos conhecer as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Lembrando que eles são chamados de ângulos notáveis justamente porque são os que aparecem com mais frequência. Mas, Luana, e se aparecer um outro ângulo que não é tão notável assim? Aí, o próprio enunciado irá informar os valores das suas razões trigonométricas. Sendo assim, é importantíssimo ver os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Agora, só precisamos preencher a tabela. Se liga na canção. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Que isso, hein, gente? De tia Luana no The Voice Brasil. Mas, aproveitando o embalo, vocês notaram que o seno de 30 é o cosseno de 60 e que o cosseno de 30 é o seno de 60? Isso vai acontecer sempre que dois ângulos forem complementares, ou seja, sempre que dois ângulos somarem 90 graus. Consequentemente, a tangente de um é o inverso da tangente do outro, já que a tangente é seno sobre cosseno. Até que foi bem tranquilo, né? E para você não ficar mais perdido na trigonometria do triângulo retângulo, baixe esse mapa bonitão no link da descrição. Tá aí, pessoal, conforme vocês viram no vídeo, não vai ser preciso você calcular o seno, cosseno e tangente de todos os ângulos. Se aparecer um desses ângulos, 30, 45 e 60, nós vamos ter que saber construir a tabela trigonométrica ou ter em mente o seu valor e substituir o valor. Se for qualquer outro ângulo, o próprio enunciado da questão se encarregará de trazer o valor. Então, como é que a gente constrói a tabela trigonométrica conforme vocês viram aí, ó? Então, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Se eu quero saber o valor de seno, cosseno e tangente dos valores dos ângulos notáveis, de 30, de 45 e de 60 graus, ok? Então, existem algumas regrinhas, algumas musicazinhas, como vocês viram no vídeo. A música eu vou apresentar para vocês, ó. Vai ser o seguinte. Então, se eu quiser saber o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, eu posso fazer essa técnica, ó. Cantar essa músicazinha, ó. Todo mundo, 1, 2, 3, aí você preenche. 1, 2, 3. Todo mundo na raiz, na raiz. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2, hey. Todo mundo 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo na raiz,
Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, todo mundo 3, 3, 3, 3, todo mundo na raiz, o primeiro sobre 3, o primeiro sobre 3, o primeiro sobre 3, aí você constrói a tabela trigonométrica. Então, aprendendo essa musicazinha, você vai memorizar. Seno de 30 graus, raiz de 1 sobre 2. Qual é a raiz de 1? 1 meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 3. E assim por diante. Voltando para a situação problema. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito em direção da casa, poderíamos afirmar que a árvore atingiria a casa? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui a cor, para ficar uma cor bem bacana. Vamos anotar aqui os dados, ó. Aqui eu tenho uma árvore formando um ângulo de 45 graus e a distância da árvore até a casa é de 20 metros. Então, o lado oposto ao ângulo reto, desculpe, onde é que é o ângulo reto? Aqui, ó. O ângulo reto é exatamente aqui. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que eu não sei qual é o valor, vou chamar de x. Então, a hipotenusa é igual a x. E os outros dois lados são chamados de catetos. Esse aqui é o cateto, um dos catetos. O cateto oposto é o que está à frente do ângulo de 45 graus. Cateto oposto. E o outro cateto é o adjacente. Cateto adjacente igual a 20 metros. 20 metros. Então, se eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente e tem um ângulo de 45 graus, qual é a razão trigonométrica que eu vou calcular? Então, veja que eu vou calcular a tangente. Ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou aplicar a fórmula da tangente. Tangente é igual ao cateto oposto, eu chamo de CO, sobre o cateto adjacente. Tangente do ângulo. Qual é o ângulo? De 45 graus. Ó. Tangente de 45 graus é igual a cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao ângulo? Cateto oposto, esse valorzinho que está aqui, que eu não sei, ó. Será que é enunciado ele fala qual é o valor do cateto oposto? Veja, como eu não sei quem é o cateto oposto, não tem esse valorzinho aqui, mas sei quem é o cateto adjacente, que é 20, então eu tenho que descobrir qual é esse lado aplicando o teorema de Pitágoras. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, conteúdo que a gente viu na aula anterior. Quadrado da hipotenusa, a hipotenusa eu não conheço, é o valor de x, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, voltando aqui para a fórmula, não precisa usar o teorema de Pitágoras, por quê? Tangente 45 graus, se você olhar lá na tabela trigonométrica, tangente 45 é 1, igual ao cateto oposto, que é o que eu estou procurando, que no caso é a altura da árvore, sobre o cateto adjacente, que é 20. Então, eu tenho uma proporção, uma igualdade de frações, aqui embaixo de 1, quando não tem nada é 1, multiplica em cruz. 1 vezes cateto oposto igual a 1 vezes 20, 20. Então, a altura da árvore é 20 metros. Se a altura da árvore é 20 metros e a distância da árvore até a casa é 20 metros, então a árvore não vai encostar na casa. Então, não ia atingir a casa por pouco, tá certo? Então, é possível resolver questões envolvendo as razões trigonométricas para resolver situações no cotidiano. Veja essa outra situação, problema aqui, ó. No triângulo retângulo abaixo, qual é o valor do cosseno de A? Mas como descobrir o valor de x? Eu tenho o triângulo retângulo com os dois catetos 8 e 10, aliás, com os dois catetos 8 e x e a hipotenusa 10. Aplicando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 10, 10 ao quadrado, igual
ao cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, mais x ao quadrado, repete x ao quadrado. Fica o quê? Fica 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Invertendo a igualdade, vai ficar x ao quadrado é igual a 100 menos 64. Fica x ao quadrado é igual a 36. X é igual a raiz quadrada de 36, x é igual a 6. Sabendo que o valor de x é 6, após aplicar o teorema de Pitágoras, então eu posso identificar aqui que eu tenho o cateto oposto, tenho a hipotenusa, então eu posso calcular. Cateto oposto ou hipotenusa, você vai ver que a razão é cosseno. Cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Aliás, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? X. Sobre a hipotenusa, 10. Então, o cosseno do ângulo alfa vai ficar 6 sobre 10. Simplificando essa fração, fica 3 sobre 5. Então, pessoal, baseado nessa aula que vocês assistiram aqui, nestes exemplos, vocês vão tentar responder a seguinte atividade. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que na região sobrevoada pelo avião seja plana, depois de percorrer 1000 metros. A altura atingida pelo avião em metros é... Vocês vão aplicar as razões trigonométricas. Segunda questão. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... E a terceira questão. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Tá certo? Então, como eu falei no início, toda essa aula vocês já estudaram, pesquisem, vejam vídeos no YouTube, aprofundem o assunto e tentem resolver as questões sobre razões trigonométricas. Grande abraço!